Então, lá no meu centro espírita, né, que eu falo que é meu, nós começamos tudo com o Pai Nosso. Então, os outros irmãos que têm outra crença, então, com relação ao Pai Nosso, eu vou deixar então cada um faça o seu, né, em silêncio, cada um faça a sua oração que achar que deve, para que não haja assim burburinhos na água, né, a água fica tranquila. Então eu vou me aquietar um pouquinho para fazer o meu Pai Nosso. Aí depois eu vou fazer uma oraçãozinha que eu encontrei num livrinho para o momento. Então, como eu não sei de cor, esse aqui eu vou ler para todos ouvirem. Eu marquei. O que tem aqui é só livro. Deixa eu ver. Não. É coisa rápida, mas então conforme a necessidade a gente tira o equipamento da bolsa. Pior é que a gente esquece onde é que está o óculos. Oração diante da palavra. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permita envolvê-las na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Aonde a irritação me procure, induze-me ao silêncio e, onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. E, em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem no momento exato e faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixe emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não se esmoreçam junto de mim. Traze meu coração ao raciocínio, sincero, sem aspereza, brando, sem preguiça, fraterno, sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça, à vontade, hoje e sempre. Eu não sei como começar, porque o pinga-fogo é vocês que mandam, né? Então eu fico à disposição, por eventual pergunta, senão eu começo devagar. Então comece explicando essa oração, como você sempre faz no centro, essa oração linda que você acabou de ler, explica para eles. Bom, essa mensagem foi psicografada pelo Espírito Meimei ao amado Chico Xavier, né? Então aqui é um louvor assim, para a gente concentrar naquilo que vai dizer, para não falar bobagem em público, né? A minha intenção é essa, né? Porque eu falo muito pelos cotovelos. Então eu espero que o meu mentor, o nosso amado Mestre Jesus esteja aqui conosco e que esses poucos minutos sejam bem proveitosos para todos. Vamos lá, Pedro. Então, Andrei, pensando no que a gente podia te perguntar, você tem tanta vivência, né? Descobri que eu pensei que ela é mais novo que eu descobri que eu sou mais nova que ele. O que significa que ele não transparece a idade que ele tem.
Mas ele tem a experiência e ele tem muito estudo. Quando eu penso, será que ele sabe isso? Aí a Adri, né? Ele sabe isso sim, porque ele falou, tá, então, pelo menos estamos estudando talvez as mesmas coisas agora, né? Você já estudou mais antes, eu comecei tarde. Então, eu pensei o seguinte, uma coisa que as pessoas se perturbam muito quando estão em contato com outras pessoas e, por exemplo, eu atendi um paciente e quando sai de lá parece que está esvaído, a energia toda se foi. Como que se dá isso? Isso é possível? Que alguém senta do seu lado e te rouba toda essa energia? O que acontece? Bom, como é que eu posso responder de uma maneira que não seja muito estranha, né? Eu posso dizer assim, há controvérsias, né? Sim. E o que acontece? Há quem diga que aquela pessoa tinha uma necessidade. Ela pode ter trazido alguém do mundo invisível com ela, que estava, vamos dizer assim, vampirizando a energia dela. Aquele do invisível, eu uso uma figuração assim mais do poste de luz e as mariposas. Então, você está numa lampadinha que está fraca, né? A mariposa está numa lampadinha fraca. Com pouco acendeu a luz mais forte, ela vai mudar daquela para outra. Então, se você tem mais energia, aquele do invisível trocou de poste. Aí você vai sentir enfraquecido, porque aquele nosso irmão lá está usando a sua energia, eles precisam da energia nossa. Não sei se... Isso, e a segunda pergunta, o que a gente faz para se proteger? Porque o dia a dia é trânsito, é telefonema, é YouTube, sei lá, tudo ataca a gente, vamos dizer assim. Isso é verdade, mas essa lição está escrito lá no Evangelho, né? Orai e vigiai, não tem seguro, todo mundo está no mesmo barco, eu também sofro. Então, logicamente que eu tenho alguns truques, né? Mas aí já são outras conversas, né? E também não fico imune. E por outro lado, quando a situação fica muito difícil, eu me socorro a um outro amigo meu que é muito mais experiente do que eu, mais idoso, né? Então a gente vai procurando aquele que sabe mais, né? E de vez em quando eu bato um fiozinho para ele, ele vai verificar no pêndulo, né? Na radiestesia, quem é que está comigo lá. E vamos tratar de resolver o problema. Então tem vantagem ficar idoso, é isso? Tem muita vantagem. Tem muita vantagem. É melhor ficar idoso do que morrer jovem. É isso. Sim. Então você faz oração, você faz visualização de cores, assim, não? Olha, como o doutor falou, do mago, né? Então aí a gente usa, eu pelo menos, plasmar mentalmente umas pirâmides. Então, nesse tipo de... Fica meio complicado, né? Fica meio complicado porque foge do espiritismo, certo? Não tem nada a ver com o espiritismo. Aí já é outra linha de doutrina, né? Mas também não ajuda muito, porque o pensamento é tudo. Então, eu entro dentro de um... Vamos fazer a figurativa assim, como se fosse uma bolha de sabão de energia. Então, eu estou dentro. Mas o meu pensamento é que controla aquilo. Então, se eu pensei alguma coisa ruim, a bolha foi embora. Nossa, isso é muito importante o que você está falando. Então, o orar e vigiar é que resolve. Então, se você está sentindo que está saindo alguma coisa de você, pensa no Cristo que ele disse, alguém tocou na minha túnica. Se para ele é assim, imagina para nós. Não era bem a túnica, tocou na aura dele. Só encostou assim, ele já sentiu. Então, nós temos que pedir para o nosso mentor, para o nosso anjo da guarda, que leve aquele amigo necessitado, né? Ele precisa da nossa energia, mas ele tem outros lugares para ele conseguir. Quantas vezes por dia tem que rezar? É a mesma coisa aquela continha do perdão, sabe? 7 vezes. Não tem conta. Eu levanto de manhã cedo e vou dormir rezando praticamente. Eu toda hora que tem... Bom, aqui é as testemunhas aqui, né? Então, eu sou aposentado. Aonde que eu vou? Eu vou na academia fazer a minha musculação, mas eu levanto 5 horas da manhã para fazer as minhas atividades pessoais, faço o café para a família, que lá no momento só está eu, a mulher e uma filha,
E aí começa a minha atividade, que está ligado, além da parte do espiritismo propriamente dito, está mais ligado a uma atividade que meu amigo aí sabe um pouquinho mais do que eu, da Fraternidade Branca. Então eu tenho um ritual da Fraternidade Branca para poder seguir. E dentro desse ritual aí eu tenho uma lista dos nomes dos meus amigos. Compõe o grupo lá e outros amigos que precisam de apoio. Então eu dei o nome de ronda, né? Então pela radiestesia eu vou verificando se cada nome tem alguma coisa de energia e aí eu vou encaminhando, né? Um por um. Então ele já começa com uma certa proteção. Como que faz para ficar teu amigo daí? Mas isso não resolve. Então, quem trabalha em hospitais, enfim, quem mexe com gente, todos nós somos espíritos. O espírito é espírito de gente. E a gente, onde é que você vai, tem espírito. Aqui, no banheiro, onde é que você pensar, tem espírito na sua casa. Não tem como. E está escrito lá, o espírito é como o ar, ele vai para onde ele quer. Então, quem está na área médica, onde tem mais espírito em cima dos doentes, é lá no hospital. Sofrendo. E eles desencarnam e continuam lá. Sim. Desculpe. Vamos abrir a palavra depois. Não, só falei porque ninguém falou. Certo, Não, tá aberto. Eu conheço bem a turma ali. Se deixar ter graça, porque ele vai falando. Mas vamos perguntar aqui se tem mais alguém. Toda, se quer perguntar alguma coisa? Não, também. Você tá bem? Doutor Antônio, Eu tenho uma pergunta. o senhor que é estudioso. Não sei se é verdade, mas conta-se que o Chico Xavier tem um filho adotivo. E antes de morrer eles fizeram um pacto. E quem fosse primeiro voltaria para falar algumas coisas. Não sei se é verdade. E o filho disse que até hoje o Chico não voltou para dizer nada para ele. O que o senhor me diz disso? Olha, isso é muito complicado, sabe? Porque esse negócio de pacto, inclusive, prejudica muito a gente do lado de lá, né? Mas esse negócio de prometer que volta, a coisa não funciona conforme a gente quer. A coisa sempre funciona de acordo com o lado de lá que é. Tem sempre alguém mandando a gente. Então, eu ouvi dizer isso aí que você está dizendo, é real mesmo. Ainda outro dia eu coloquei no nosso grupo lá uma fala de um médico que estava sendo entrevistado pelo Amaury Júnior, falando bastante sobre o Chico Xavier, né? E tem essas coisas do pessoal que você ficou sendo o herdeiro do Chico Xavier, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. É isso aí, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Tem esse boato realmente. Agora, terminando assim o raciocínio, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar. Certo. E viver isso. Nós temos uma prima que perdeu um filho por meningite. Você sabe, né? Minha Bernadette. E ela guardou todas as coisas do filho e tinha um mais velho que ela não deixava chegar nas coisas do guri que foi. E ela foi ver o Chico Xavier. Quando ela entrou na porta, o Chico disse: abra teu armário lá e vê as coisas do teu filho, porque ele está muito bem, sem ela falar com ele. Sem que ele sabia da vida. Então isso eu acho que é muito forte. Entende? E por isso que eu digo que a gente tem que acreditar e a gente tem que se policiar para receber esse tipo de informação e entrar nesse contato. Entende? E ele mandou ela dar os brinquedos da criança, mandar fazer, e ela se sentiu muito melhor com isso. Então é muito complicado também essa parte dos materiais que ficam das pessoas que morreram, que desencarnaram, roupa, brinquedo, joias, relógio. Na verdade, tudo quanto é coisa, a família tem que se virar e dispor daquilo lá. A não ser que seja porque normalmente aquilo vai começar uma lembrança ruim, né? A pessoa começa a chorar, aquilo atrapalha o outro que está desencarnado. Então o melhor negócio é desfazer de tudo. Desfazer de tudo para não ter
porque fica uma energia impregnada ali. Então, até quem vai usar tem que ter um cuidado naquilo que vai usar. Seu Isaías, eu perdi um filho e 2 dias depois eu dei tudo. Tudo. Não sobrou nada. E eu vejo pessoas que ficam guardando, eu chego a fechar um quarto durante 2, 3 anos. E eu me senti muito melhor. É isso aí. Dando tudo. Para que ia servir aquilo? Para nada, para ficar lembrando. Ele está no meu coração. Isso. Não está dentro do armário. É isso. Muito Então, bem, meus parabéns. Eu falo com isso porque eu senti isso na pele. E foi bom para mim. Isso eu acho com certeza. Mas o senhor Antônio falou da fé. A fé é muito importante. Então, eu não sei se eu vou animar vocês, mas tem coisa assim que eu fico impressionado, né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui do meu lado, então, tá a médica. Então, ela chegou lá no centro, por vias de indicações dos parentes, sei lá, chegou lá. Aí, quando ela estava apta a atender o pessoal na maca, aí ela falou assim, olha, alguém escolhe quem aí? Então ela disse, eu sonhei que eu vou trabalhar com o seu Isaías. Olha o tamanho da responsabilidade, né? Ela é que é médica e vai trabalhar comigo? Então, a situação é o seguinte, não é eu aqui, é nós do lado de lá. Tá certo? O que ela sonhou não era no físico, era do lado de lá. Uma outra situaçãozinha assim que eu queria contar, assim, que eu achei que vale a pena. Eu ganhei o livro da prima do meu amigo Dr. Carlos, que chama Confissões de Santo Agostinho. Como? As Confissões de Santo Agostinho. Então, lá eu estou lendo. Para eu não falar bobagem, eu anotei um papelzinho aqui. Segura aqui, isso aqui eu vou pedir para depois ler aqui, ó, que eu acho que é para o grupo. Depois vamos ver se nós conseguimos ler isso aí. Não é aqui. Eu anotei bem na musiquinha do... Comunidade. Isso aqui, do Colabore. Deixa eu pôr o óculos aqui para eu não perder o local. Ai, ai. Então está escrito lá no livro do Santo Agostinho, nos Sermões, livro 9, capítulo 2. Um pedacinho. Embora ao deixar o vale de lágrimas, entoando o salmo dos degraus. Presta atenção. Eu sou espírita, então eu não estou muito ligado no salmo, né? na Bíblia, não sei o quê. Mas apesar de um tempo, eu estou grudado nele já faz um tempo. Aí eu fui pesquisar, mas o que é esse salmo dos degraus, né? Então, recebi a explicação. Como eu tenho um amigo evangélico, que é quase um pastor, ainda ontem, com aquele frio, eu fui para a academia, mas falei assim, eu vou lá, vou surpreender ele. Presta atenção. Quero ver se ele sabe alguma coisa sobre esse salmo do degrau. Aí eu digo assim, olha, eu estou lendo assim, encontrei o salmo do degrau, eu quero saber que você me diz alguma coisa. Ele respirou fundo, pegou a Bíblia, que está aqui para vocês verem, e falou, eu estou aqui, não tem nada que fazer, eu pedi para Deus para indicar alguma coisa para eu poder estudar. Eu estou lendo o Salmo 124, e fala disso. Então, o Salmo 120, 121, até o 134, está tratando desse Salmo dos degraus. Então, diz que os judeus saindo da Babilônia, então tem uma manifestação, tem as cerimônias, é a romaria. Então, os degraus vai subindo conforme vai acontecendo. Então, é o exílio saindo é o retorno, o peregrino voltando, é a Páscoa e é a cerimônia do tabernáculo. Então, eu disse para ele, olha, o seguinte,
nessas alturas que você falou sobre isso, eu preciso fazer uma estação nesses 15 salmos. Mas eu estou com a Bíblia lá muito pequenininha. Eu tenho uma da Barça, né? A da Barça pesa uns 10 quilos, mais ou menos, é desse tamanho assim. E é uma versão estranha. Eu já fui ver muitas coisas lá, não agrada, né? Aí ele falou assim, eu vou te dar essa. Na hora, assim, ó, tá aqui com a dedicatória, com data de ontem. E ele é muito emotivo também, ó. Bom, nesse Santo Agostinho, para que nós estamos aqui para poder falar de reza. Os salmos, então, são as orações. Num trechinho lá ele fala do Salmo 4. Do Salmo 4, falando. Um outro salmo é o 114. Então, eu digo para vocês que eu estou estacionado em 2 salmos. No 6 e no 115. Aí vai, mas por quê? Porque o 115 fala dos sentidos. E o 6 fala da saúde completa do corpo. Então, há um tempo atrás eu ganhei aqui um livretinho falando do uso dos salmos. Então, veja, eu estou parado aqui nessa parte do salmo, porque o salmo, então, é uma oração também. Então, aqui, ó, o poder dos salmos. Então, eu sei que tem os meus irmãos aí, cristãos evangélicos, mesmo católicos. Então, é bom prestar atenção. Aqui depois é uma mensagem psicografada que foi endereçada ao grupo lá, mas eu pesquisei e se podia ser lido aqui. Então, vou abrir um espaço para ver se tem mais perguntas, né? Eu posso falar só uma coisinha, já que o senhor está falando de salmos? Sim. Os salmos, tem o salmo de cura, tem o salmo de proteção, tem o salmo de consolação, cada salmo tem uma oração. E quando eu perdi meu filho, eu herdei o apartamento dele, eu moro no apartamento dele, que era dele, ele não precisa mais. Está lá com o Senhor Jesus, eu creio sim. Sim, Que ele, nós, porque Jesus disse assim quando ele esteve aqui na terra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através de mim chegareis ao Pai. Não foi o homem que disse, foi Jesus. Sim. E eu tenho, o que me trouxe consolação foi o Salmo 139. 139? 139, que diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece-me. Conhece-me antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe. Para onde me irei do teu Espírito? Se eu descer nas maiores profundezas, tu ali estás. Se eu subir nos picos do monte mais alto, tu ali também estás. Se eu for nas trevas, tu ali também estás. Porque para Deus, com o Senhor Jesus, não há trevas, porque Ele é a própria luz. Aí diz assim, se eu tomar as asas da alva e atravessar as extremidades do mar, até ali tua mão me guiará e a tua destra me salvará. E eu tinha uma angústia, além de ter perdido ele, a salvação da alma. E quando eu cheguei nessa parte, veio consolo para o meu coração, porque ele morreu no mar. Então ele estava no mar, e até ali a mão do Senhor alcançou e a tua destra me salvará. Então os salmos são, eu conheço os salmos, eu sou evangélica, mas nada contra as outras religiões, não estou debatendo, não. Só estou explicando os salmos, porque são maravilhosos. Na hora de uma angústia, peço mesmo, Senhor, me dá uma palavra, vai no salmo, que o Senhor guia, o Espírito Santo de Deus guia, você vai lá onde precisa, tem uma palavra. Todo salmo tem uma palavra para nós. Mas eu estou junto com a senhora, estou sugerindo que faça isso. É por isso que eu prometi
Muito bom, oportunidade. muito bom, gratidão. Tem pergunta aqui. A senhora? Eu pensei que o senhor ia perguntar. Não, pode perguntar então. Sobre a primeira que a Tere fez, sempre é externo? Tipo, tem um espírito externo ou pode ser só da pessoa, aquela mau energia, assim? Você sentir mais enfraquecida? O espírito só da pessoa, está falando o meu mesmo? Não, tipo assim, a pessoa, não tem nada a ver Não tá com sentindo o bem, espírito externo, assim, sim. o obsessor, por exemplo. Só da pessoa. Você está dizendo assim, por exemplo, Físico, você físico. está perto de certas pessoas, Sim, essa toda pessoa te vibração. faz mal. Vibração. Pode acontecer também, porque encarnado, nós chamamos assim, o encarnado obsidia o encarnado também. Pode acontecer. A pessoa que está do meu lado pode não estar muito bem, está precisando de energia e a energia flui. Nós somos todos interligados, nós somos todos filhos de Deus, todos filhos da criação. Então, se ele está precisando, a minha função é ajudar ele. A gente tem aqui algumas pessoas que vão ao centro espírita, tem algumas pessoas que são de outras religiões, você já falou. Eu acho que aproveitar, principalmente quem não é do espiritismo, para fazer perguntas, fiquem à vontade. Bom, eu vou facilitar então. Lá nós aceitamos todas as vertentes religiosas, não importa seja católica, evangélica, umbandista, budista, muçulmano, não tem problema. Todo mundo é filho de Deus, todos somos espíritos e os irmãos espíritos que chegam lá necessitados, a gente vê a diversidade que tem lá. E então é preciso que tenha entendimento um pouquinho de cada religião para poder acolher todo mundo. Então, nós não sabemos de tudo, não sabemos praticamente nada. Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos seguindo nesse caminho do aprendizado. Acho que Pode falar. a gente que está na casa recente, né? Apesar de a gente já estar ali trabalhando, mas já está na casa recente, então acho que talvez uma experiência nossa, porque conosco aconteceu tudo muito rápido, mas também há 1 ano e pouco atrás eu também nunca tinha ido num centro espírita, né? E não entendia muito o que acontecia. Mas hoje o que eu posso passar para vocês, para quem não conhece, é que é um lugar de orações, de proteção, onde a gente vai de fato para conseguir se autoconectar, porque uma das coisas que às vezes traz esse barulho interior, esse mal-estar, essa sensação, é essa falta de conexão com você mesmo, né? Então, de você saber que às vezes está indo para um caminho que não deveria ir, mas está indo, e isso vai trazendo angústia, vai trazendo essas apreensões, vai trazendo esse medo. Então, é um lugar que nada mais é que um lugar de oração e de proteção, onde a gente está proporcionando um espaço para que a gente consiga ter primeiro essa conexão com você mesmo, né? Acho que o primeiro passo que a gente tem é a gente se autoconhecer, e a gente não faz isso. A gente tem uma dificuldade, a gente estava até conversando assim, como é difícil a gente falar de nós mesmos. É muito fácil a gente falar do outro, né? Mas de nós mesmos é difícil. Por que é tão difícil a gente falar da gente mesmo? Porque a gente tem uma dificuldade de se autoconhecer. Muitas vezes a gente até começa a querer enxergar para dentro, mas a gente começa a enxergar algumas coisas que a gente não quer enxergar, e a gente larga, vou desviar a atenção, vou fazer outra coisa, vou fingir que aquilo não existe. E só que em algum momento a gente vai ter que olhar para a gente mesmo, se a gente quiser de fato crescer, amadurecer, evoluir. Então, e a casa espírita proporciona isso, mas como outras casas também proporcionam. Acho que a gente tem que buscar aquele lugar que a gente se sente bem, que a gente se sente acolhido, que a gente sente que está conseguindo ter esse olhar para nós mesmos, que a gente sente o amor, que a gente sente a luz, né? Que é o que Jesus sempre falou, né? Eu sou a luz, eu sou o amor. Então, e é isso que a gente busca, é essa luz, é esse o amor. E acho que é isso que a gente hoje procura proporcionar. É mais um espaço para as pessoas que já procuraram outras casas e talvez não tenham conseguido sentir essa conexão, para tentar experimentar sentir essa conexão ali, né? Nesse momento que é ela, primeiro tudo, é ela com ela mesma. E foi muito isso que aconteceu com a gente lá, né? Posso dizer comigo.
Então, desde o primeiro dia que eu tive lá, eu já consegui sentir uma luz muito boa, um amor, um acolhimento, até como se sentisse abraçado mesmo, um calor. E aquilo me proporciona, a gente é trabalhador da casa, mas é um trabalho meio egoísta, porque a gente vai porque a gente sai melhor de lá, a gente vai porque a gente se sente bem. Então é uma troca mesmo, a gente está ajudando as outras pessoas, mas a gente está sendo ajudado num nível muito mais alto, né? Então é um lugar que a gente se sente acolhido e que nos faz se sentir melhor e tá sempre nos lembrando de o que é o principal na nossa vida, né? A gente está aqui para quê, no final das contas? E nada mais é que proliferar o amor, né? Eu acho que esse é o nosso principal objetivo da vida. Só que também para proliferar o amor, primeiro precisa ter um amor próprio, né? Então acho que é esse desenvolvimento e essa busca que as pessoas vão e procuram lá na casa. E que a gente tenta ajudar um pouquinho cada dia nesse passo. Falou e disse tudo. Deixa eu ver. Como é que está nosso tempo aí? Tem tempo ainda? 10 para meio-dia. 10 para meio-dia. Podemos ler até meio-dia, dependendo dos convidados. Vamos ver as perguntas, então. E aquela história de que a gente já vem com tudo pré-programado. Já é tudo decidido antes da gente vir e a gente vai escolhendo aqui, mas não escolhe muito, porque a gente já está... Como é que é isso? Isso é verdade. Então, tem duas opções, né? Tem essa opção de que nós participamos do planejamento lá, fazemos um projeto de reencarnatório, junto com o nosso mentor e com os engenheiros da reencarnação. E tem aqueles casos que nós falamos que são a reencarnação compulsória. Então, o camarada está numa situação muito ruim, que ele não consegue compreender, né? Então, eles encontram alguma situação, é como se estivesse mandando direto ele. Então, ele encarna sem saber nem que já morreu, nem que já voltou, né? Então, é uma situação complicada. Mas, normalmente, é feito o projeto. Quer dizer, você delinea o caminho que você quer fazer, né? Olha, eu tenho uma dívida aqui com essa pessoa, com aquele lá, papá. Vai reunir o pai e a mãe, fazer um acordo, vamos dizer assim, né? Normalmente, o seio familiar é acerto de contas, são os inimigos que estão juntos. Porque o que o Criador quer? Que nós pratiquemos o amor um ao outro. Então, se eu estou devendo alguma coisa para você, vão nascer por perto aqui, os familiares, para nós acertarmos as nossas continhas. É um conta corrente enorme, que não acaba nunca. Mas eu penso assim, que o tal do livre-arbítrio, a gente age mais nele quando está dormindo ou quando está do lado de lá. Porque quando você está no momento de vigília, você não tem muita condição de exercer, você vai no automático, né? Você vai no automático, não está muito sabendo o que está acontecendo, mas você toma suas decisões, tomou decisão, tem que assumir a responsabilidade, né? Porque o futuro... É isso. Mas é os dois, né? Não é só ela, né? Os primeiros 7 anos depois. Isso é meio geral, né? Isso é meio geral. Não, mas o que eu posso fazer? O seio familiar é considerado o ambiente, né? Onde que tudo começa para a gente praticar realmente o Evangelho, a vida, acreditar em Deus. Então, a gente não faz tudo aquilo que quer, né? Todo mundo tem um certo limite, você tem um limite, a família põe ordem no processo, senão não adianta, né? Eu acho que a casa espírita, ela coloca a gente em cima do trilho de novo. O que eu quero dizer com isso? Eu, Fabiana, eu sou impulsiva, sou braba, todo mundo me conhece. E por muitos anos eu relutei em frequentar uma casa espírita, entender realmente o que era. Eu nasci num lar católico, fui evangélica, mas a minha mãe já era espírita, então eu escutava as coisas. E daí, quando eu parei de relutar, eu comecei a entender. Então, assim, quando eu estou saindo do prumo, saindo do trilho, eu paro e falo, não, pera, é assim. O que eu quero dizer com isso é que a gente jamais se acha melhor do que ninguém, muito pelo contrário.
A gente está ali trabalhando na casa espírita porque a gente necessita, e os médiums ali falam assim, fulano é médium, fulano é isso. Eu, particularmente, se eu estiver errado, vocês me corrijam, eu acho que não tem vantagem nenhuma em ser médium. Porque a gente leva a bordoada daqui, leva dali, é ou não é? A gente sai meio rinco. O que o Isaías falou, que ele faz a ronda diária, ele faz com todos nós, ele faz com os amigos, ele faz assim. Mas, de repente, a gente, num ambiente hospitalar, na rua, no ônibus, no Uber, aonde for, no trânsito, a gente pega. O que a gente faz? Isaías, pelo amor de Deus, dá uma olhada aí que a coisa ficou feia. Então, assim, a casa espírita, ela, como Isaías falou, ela aceita todas as denominações, todas as pessoas que vão para conhecer. Alguns falam assim, não gostei, nunca mais vou voltar, passa 10 anos, voltam. Porque elas fazem uma ideia diferente do que é uma casa espírita, do que é o paz, amor e caridade. E isso, para mim, o amor e a caridade eu até exerço, mas a paz é uma escola para mim. Porque eu tenho um vulcão aqui dentro, que ele faz assim, o Carlos também tem, ele sabe o que eu estou falando. É uma coisa assim, sabe, que é impulsividade. E daí chego e falo assim, não, isso é a minha lição. É a lição de aprender a ter a paz interna, o amor ao próximo. E essa coisa de conviver com o inimigo não é fácil, né? Porque, imagine, às vezes o inimigo é conhecido, mas e quando não é conhecido? Aí que fica difícil. Às vezes é só o oposto, não é inimigo. Às vezes é só o teu oposto. Isso. Ou então alguma coisa. E a gente sempre prega que a gente vem para essa encarnação para aprender várias lições novas no decorrer nesta nossa vida. Então, a gente veio aprender coisa nova. Se a gente é egoísta, a gente veio aprender a não ser egoísta. Se a gente tem uma índole má, a gente veio para aprender a deixar de ser má, né? E daí a gente sabe que várias vertentes dizem assim, toda criança é maldosa. Vocês já pararam para pensar? É verdade, toda criança é maldosa. Quando nasce assim, não. Mas na época assim, que ela está se alfabetizando, ela é egoísta, daí os pais têm que ensinar a não ser egoísta. Ela não gosta de dividir as coisas, vai da gente moldar. E nós somos assim, todos nós precisamos moldar. E isso aqui, para mim, é muito importante. É conversar. É falar com uma pessoa evangélica, então, falar com uma pessoa espírita, com uma pessoa budista, com uma pessoa, enfim, de todas as vertentes. Falei demais, né? Com certeza, até porque a religião não é nada. Não, isso mesmo. É o que nós somos, é o amor. Né? É isso mesmo. Aqui todas as religiões são criações dos homens, né? Então, eu queria ler essa mensagem que veio para o meu grupo, que eu acho que, de certa forma, cabe aqui, que fala um pouquinho, só tem uma frase que é reencarnação. Ninguém questionou muito a reencarnação. A reencarnação existia na Bíblia antes, depois, por motivos políticos religiosos, foi tirada, né, num concílio vaticano lá de 1500 e pouco, nem sei lá, de Nicéia. Só sei que tinha a igreja do Oriente e do Ocidente. Então resolveram lá, juntaram alguns bispos lá no Oriente, arranjaram uma quantidade que não era favorável à reencarnação. Lembra do nosso congresso? Votaram a favor e retiraram a reencarnação. Está escrito lá. Bom, eu vou ler então aqui, e aí depois podemos fazer a oração de novo para encerrar. Então isso aqui é uma mensagem psicografada que uma irmã nossa fez para o nosso grupo lá, que eu acho que eu posso ler aqui. Queridos irmãos, agradecemos ao Pai por mais este momento com os irmãos, que os irmãos abençoem suas vidas todos os dias, agradecendo o Pai por essa oportunidade de reencarnação.
que os irmãos tiveram, pois muitos ainda não têm. Se estão aqui neste planeta, é porque foram merecedores para seguirem neste processo evolutivo. A Terra é o lugar que podemos evoluir. Agradeçam a vida com seus órgãos e sentidos preservados. É magnífico poder andar, falar, sentir, ouvir. A matéria recebida deve ser cuidada e tratada. A mente deve ser preservada para que possam seguir com suas provas, corpo, mente e espírito. Sejam generosos para consigo. Não exijam de si de forma que danifiquem o seu corpo e a sua mente. O Pai tem seus olhos benevolentes para com os seus filhos. Sejam felizes. Suas famílias e seus amigos são enviados para que a sua passagem no planeta seja leve, mesmo com as provas acordadas. Vivam no amor como nosso irmão Jesus nos ensinou. A simplicidade é a essência para a felicidade. Estudem, aprimorem-se nas suas profissões e no amor do Pai. O que levamos... A mania de colocar a mão na boca e dar pausa. O que levamos na bagagem é apenas o conhecimento e os bons momentos que confraternizamos com nossos irmãos. Fique no amor de Jesus. Nosso Pai nos guia sempre. Nunca estamos sozinhos. Quando nos sentimos só, é porque nós não nos afastamos do propósito do Pai. Ao se aproximar do Pai, sentimos o amor preencher nossos corações de luz e de amor. Doe o amor e receba o amor. Doem luz e recebam a luz. Sejam felizes, que Deus abençoe a todos. Com amor e luz, um irmão da luz. 21/6/23. Podemos encerrar com o Pai Nosso? Todo mundo reza o Pai Nosso? Sim. Pai amado, abençoe esse grupo. Nesse momento, então, vamos recitar a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Em seu nome, honra e glória. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Por seu poder, o reino e a glória para o céu. Que assim seja.